paz seja convosco. Aqui é o pastor Tiago Delfino e eu quero falar hoje sobre as bodas do Cordeiro. Estamos estudando o livro de Apocalipse e vamos dar seguimento nos acontecimentos agora no céu. Nós vimos que o arrebatamento ele vai levar a igreja até Deus. Nós seremos arrebatados nos ares. Então aqueles que estão mortos serão ressuscitados e nós, se estivermos vivos, nós vamos ter o nosso corpo glorificado e todos juntos vamos estar encontrando o Senhor nos ares. Em Mateus 24, 21, Jesus fala que haverá uma época chamada Grande Tribulação, um período como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca jamais haverá. E Tessalonicenses, capítulo 1, 10, diz que nós não somos filhos da ira. Então nós podemos ter a certeza que este juízo de Deus não é para as nossas vidas, nem para aqueles que estão servindo ao Senhor Jesus. Logo após o arrebatamento da igreja, inicia então este período, a grande tribulação, ao qual o profeta Daniel, em seu livro, menciona que este período vai durar 7 anos. Será um tempo de horror para todos aqueles que não acolheram a palavra de Deus. Como isso é possível? Para que você possa entender melhor, eu quero te explicar o que é uma dispensação. Dispensação é um período de tempo ao qual Deus ele trata o homem de uma maneira diferente. Cada dispensação existe uma responsabilidade e cada dispensação tem um juízo. Nós estamos na dispensação da graça. Com certeza você já ouviu esta palavra. A graça é o favor imerecido de Deus. Nós não éramos merecedores, mas Cristo, ele morreu por nós. Nós não éramos merecedores, mas Deus enviou Jesus para que o seu sangue nos cobrisse e nos purificasse de todo pecado. Então esse amor de Deus que excede todo entendimento, esse amor de Deus que é tão grande, ele nos proporciona esta graça infinita que nos leva a ter esta herança com Cristo para todo sempre. Então você que recebe o Senhor Jesus na sua vida e anda com Cristo, então você tem garantida a vida eterna, não por merecimento, mas por esta graça que nos alcança. Mas nós temos responsabilidade nesta dispensação da graça. A nossa responsabilidade é estar cheio do Espírito Santo. A nossa responsabilidade é receber Jesus em nossos corações e viver a nova vida que é proposta por Deus. Agora nós temos que matar o nosso velho homem e então surgir um novo homem, um homem agora guiado por Deus, um homem cheio de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, que vive para agradar a Deus, aquele que te livrou e te livrou do pecado, que te livra da ira futura, que te livra do inferno e tem como dado como herança a vida eterna para você e para todos aqueles que o recebem. Então, após o arrebatamento nos céus, existem 2 acontecimentos. Nós vamos falar agora das bodas do Cordeiro, posteriormente do tribunal de Cristo. E o que seria bodas? O significado da palavra é uma celebração ou uma festa de casamento. Eu queria mostrar algo interessante, porque no Novo Testamento nós vemos a relação entre Cristo e a igreja como o noivo e a noiva. Em Efésios 5, 25, fala que o marido ele tem que amar a sua esposa, assim como Cristo se entregou pela igreja, assim como Cristo amou a igreja, morreu por ela, para purificá-la, para no grande dia, ela estar ali bonita, ela estar apta, ela estar ali sem nenhuma mancha. Então você pode estar vendo outras passagens como João 3, 29, 2 Coríntios 11, 2, que falam também sobre esta relação entre a noiva e o noivo. As bodas do Cordeiro será algo que vai ocorrer entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. Então nós vemos aqui que antes do arrebatamento a igreja ainda aguarda esta união. Nós temos que aguardar. Um dia nós estaremos com Cristo. Um dia nós estaremos com Ele para todo sempre. O local dessas bodas do Cordeiro, ele é o céu.
Quando nós ouvemos lá em Apocalipse 19:14, vemos Jesus ele retornando, vindo com a igreja. Em Atos 1:9, Jesus diz que ele pisará no Monte das Oliveiras, isso dizendo que naquele momento que ele pisar novamente neste monte, se dará a segunda vinda de Cristo. Mas Jesus também disse que ele é o ladrão da noite, que ele virá como este ladrão, ao qual ninguém sabe o dia nem a hora. Então, nós ouvindo essas duas passagens, vemos então que são dois acontecimentos diferentes. O primeiro, ao qual a gente não sabe o dia nem a hora, é o arrebatamento. Mas o segundo, que a Bíblia menciona em muitos trechos, é a segunda vinda de Cristo, ao qual então Jesus ele virá com a sua igreja. Esta igreja que já passará pelas bodas do Cordeiro, pelo tribunal de Cristo, então retornará com Cristo nos ares, para que então o reino de Deus ele seja implantado aqui na terra. Para que nós possamos entender melhor este conceito da ceia das bodas, nós precisamos compreender como era o costume de casamento no tempo de Cristo. Esse costume de casamento tinha três partes principais. Então, o primeiro seria o contrato propriamente dito. Então, quando as famílias iam casar os seus filhos, então o noivo, ele procurava, o pai da noiva procurava um noivo, e para que celebrasse esse contrato, eles tinham todo aquele processo de você encontrar a pessoa ideal, que seria melhor, mas a noiva ela tinha que pagar um dote ao noivo, aos pais do noivo. E esse era o passo que dava início ao período de noivado. Então, era feito então este contrato. O segundo passo no processo geralmente ocorria um ano depois. Então, o noivo, ele acompanhado por seus amigos, ele ia em direção à casa da noiva perto da meia-noite. Então é feito como se fosse um desfile com tochas pelas ruas. A noiva então ela sabia que isso ia acontecer, mas ela não sabia exatamente quando. Então ela se preparava juntamente com as suas servas para que quando ela ouvisse esse alarido, esse desfile, ela então fosse até em direção o noivo. E o noivo então pegava a noiva e levava ela para a sua casa. Este costume é a base da parábola das 10 virgens. Quando nós vemos lá em Mateus, no capítulo 25, Jesus ele conta esta história. Então ele fala sobre esse grande acontecimento. E a terceira fase era a ceia ou a festa de casamento. Então quando o noivo ia até a noiva, pegava a noiva e levava então ela para a sua casa, lá acontecia a festa, onde eles se tornavam marido e mulher. Então a primeira fase ela foi concluída aqui na terra, quando cada crente colocou a sua fé em Cristo como Salvador. Nós vemos aqui que o dote pago aos pais do noivo seria o sangue de Cristo. Nós não poderíamos pagar, nós não tínhamos como pagar, nenhuma riqueza deste mundo poderia pagar para nós termos Cristo como nosso noivo. Então ele mesmo se entregou, ele mesmo derramou o seu sangue para então nos purificar dos pecados em favor da sua noiva, que é a igreja de Cristo. Então nós vemos aqui que a noiva de Cristo é a igreja, como as virgens prudentes da parábola. Todos os crentes devem estar observando e esperando o aparecimento do noivo. Um dia ele virá, em algum momento ele virá. Pode ser que hoje ele virá, pode ser que amanhã ele virá. A palavra fala que nós não sabemos o dia nem a hora, por isso nós temos que estar vigilante. Então a segunda fase, ela simboliza o arrebatamento da igreja. Quando Cristo vier para reivindicar a sua noiva e levá-la para a casa do Pai. A ceia das bodas então segue como o terceiro e último passo. Mas quando nós vemos aqui a parábola, a história que Jesus conta, fala que haviam 5 que eram prudentes e 5 que eram nécias. As 5 prudentes, elas tinham azeite, e as 5 nécias não tinham azeite suficiente.
Então, em um determinado momento, a lâmpada se apaga e as que são prudentes tinham azeite sobrando. Então, quando nós olhamos aqui para a parábola, nós vemos que o azeite ele simboliza o Espírito Santo. Nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Somente cheios do Espírito Santo nós vamos ouvir Deus nos chamar. Somente cheios do Espírito Santo nós vamos estar atentos, com os nossos olhos abertos. Todas as virgens elas tinham lâmpada. A lâmpada ela simboliza a palavra, mas a palavra sem o Espírito Santo, ela não nos traz a luz do entendimento. Somente o Espírito Santo abre os nossos olhos, somente o Espírito Santo abre as nossas mentes, somente o Espírito Santo abre os nossos ouvidos. Somente cheios do Espírito Santo nós podemos estar preparados para encontrar com o Senhor Jesus. Então, quando nós lemos aqui, diz no versículo 6 do capítulo 25, à meia-noite ouviu-se um grito, eis que vem o noivo, saia ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar as suas candeias. As insensatas recorreram às sábias, dai-nos um pouco do vosso azeite, porque a nossa candeia está se apagando. Porém as sábias responderam, não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que vendem e comprai. O que significa esse comprai? Significa que nós temos que pagar o preço. Não um preço de dinheiro, de riqueza, mas o preço de você ser de Deus. Muitas vezes você vai ter que renunciar a si mesmo. Você muitas vezes vai ter que passar por situações que você vai ter que lutar. Isso é um preço. Para estar cheio do Espírito Santo, tem que pagar o preço da santidade, de andar com Deus, de não olhar para as coisas deste mundo, de ter o Senhor todos os dias face a face, de buscar a presença de Deus. E isso é um preço a ser pago. E o resultado deste preço é a presença do Pai nas nossas vidas. O resultado deste preço a ser pago é você estar cheio do Espírito. E isso não pode ser entregue a outra pessoa. Eu não posso me encher do Espírito Santo e o que eu estiver a mais eu passar para você. Cada um tem que buscar a sua porção. Isso é comprar, isso é pagar o preço. Mas a palavra diz no versículo 10 que quando elas saíram para comprar, chegou o noivo. Isso, quando elas entenderam que elas precisavam do Espírito Santo, então foram buscar, o noivo veio. É por isso que a palavra diz que nós temos que estar preparados. Nós não sabemos quando Jesus virá. Não dá para, no momento em que nós abrirmos nossos olhos, de repente você vai atrás, vai entender, você vai buscar e de repente é tarde demais. Por isso, as portas estão abertas, o Espírito Santo está operando. Hoje é o tempo, agora é o momento. Você não precisa esperar um dia, você não precisa esperar até o próximo culto. Você precisa buscar Deus agora, você precisa buscar Deus neste momento, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa buscar a presença de Deus, para que então naquele momento você não seja deixado, para que o noivo não vá para a casa do Pai e deixe você. Então nós vemos aqui no versículo 11, mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele respondeu, com certeza vos afirmo, não vos conheço. Porquanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tem pouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Então nós vemos aqui que Apocalipse 19:9 fala que bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia, as bodas do Cordeiro. Deus está nos chamando. Cada um já ouviu o Evangelho, cada um já ouviu falar de Deus. E Deus está te chamando para fazer parte do reino dele. Deus está te chamando para ter esta herança. Não deixe para amanhã. Deixe que Deus trabalhe na sua vida, se encha do Espírito Santo, porque senão amanhã pode ser muito tarde. Em Mateus 24, capítulo 4 a 8, conta essa história. E aqui ele diz que a ceia ou a festa ela já está pronta, mas os convidados não eram dignos. Muitos não quiseram participar porque tinham coisas neste mundo para resolver.
Alguns tinham campos, alguns tinham coisas particulares e não atenderam a esse chamado deste rei, que simboliza o Senhor Jesus. E Ele está nos chamando. Às vezes você diz, depois que eu resolver um problema eu vou, depois que eu melhorar de situação eu vou, quando eu tiver tempo eu vou. Mas a palavra diz que seu tempo pode acabar a qualquer momento. Por isso então, irmão, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Essa parábola das 10 virgens é uma parábola que fala aos nossos corações. Não basta apenas servir a Deus de qualquer jeito, não basta apenas estar dentro de uma igreja, não basta apenas servir a Deus de uma maneira assim relaxada. Nós temos que compreender, estarmos atentos às nossas vidas, olharmos para o Senhor Jesus, pedir para que Ele nos tenha misericórdia de nós, para que nós venhamos naquele grande dia estar com Ele para todos sempre. Então que você receba essa palavra no seu coração. Nós estamos aqui aprendendo um pouco sobre o livro de Apocalipse, mas essa é a palavra viva de Deus aos nossos corações. Que Deus Ele te abençoe e que você esteja vigiando, orando, esteja atento, para que naquele grande dia todos nós estaremos juntos e estaremos com Jesus para todos sempre. Que Deus abençoe. Amém.